Diversos modos de simbolizar as direções. Temos aqui vários métodos para definição através da permutação das três letras do nome do Eterno, a saber, Yod, Re, Vav. E o Gra adota essa forma, tem uma versão curta, uma versão longa, Saadia, Ari, Tikkun Zohar e assim sucessivamente. Claro, por exemplo, vamos ver aqui uma diferença entre a curta e Saadia Gaon. Na versão curta, o elemento aqui, ó, Yod, Re, Yud e Vav, no Saadia é permutado como que na curta é leste aqui, ó, leste é permutado assim, Re, Yod e Vav. Já em Saadia, essa permutação é a permutação para, olha aqui, ó, para oeste. Então, o que é leste na curta é oeste em Saadia Gaon, na versão de Saadia Gaon. E o que é oeste na versão curta, aqui, ó, Re, Vav, Yod, o que é oeste, em Saadia Gaon é leste. Então, olha, está aqui, ó, cruzado, certo? Para mostrar que o que está como leste na versão curta é oeste e vice-versa, em relação a curta e Saadia Gaon, a versão de Saadia Gaon. A direção fica então determinada pelas duas letras restantes, Yod e Re. Se elas estão em ordem direta, Yod e Re, definem a definição positiva, definem a direção positiva do eixo. Então, se as letras estiverem na ordem como aparece no tetragrama, como foi falado ainda há pouco, né, Yod e Re, repare que aqui está Re e Yod, não é assim que aparece. Então, essa é a versão. Essa aqui é uma ordem inversa e, portanto, negativa, porque é a antítese, é uma opinião contrária, é um contraponto em relação à forma regular e positiva Yod e Re. Então é isso aí, tá? Para mostrar o que é positivo e o que é negativo em termos de conceito. O segundo sistema importante é o que aparece na versão curta e é usado na maioria dos comentários. Aqui o sistema olha lá, né? Essa é a versão curta, que é a versão a versão que é muito usada, né? Muito usada nos comentários. Então, olhe que aqui, ó, Yod, Re e Vav, positivo. Já o abaixo, olha só, que a permutação não vem como o nome do Criador, negativo. Então temos aqui Yod, Vav, Re, Yod, Vav, positivo. Então negativo, positivo, negativo. Então positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Não é tridimensional, não são 6 direções, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se temos o primeiro caso é positivo, um vai ser negativo, um vai ser positivo, um vai ser negativo, um vai ser positivo, outro vai ser negativo. E vai falar de ambas direções diametralmente opostas, que é o acima e o abaixo, o leste, o oeste, o norte e o sul. Aqui o eixo é determinado pela letra que aparece na primeira coluna. A indicação é Yod, como vimos anteriormente, representa acima-baixo. A letra Yod, as 3 letras como chamamos de tríade, então cada uma delas, existe a permutação de 3 delas que vai falar de uma direção, essa é um caminho, e existe também, cada uma delas vai falar de uma direção diametralmente oposta, que é o acima e o abaixo, representado pelo Yod, e que nas 3 letras que vimos como
Três Mães vai ser tipificada pela letra Mem, que representa a tese, que representa a água, que representa a sabedoria, Chokhmah. Re representa Biná, que é entendimento, tipificado por leste e oeste. Leste e oeste, que representa a letra Shin. Shin é a antítese, é o fogo, é aquilo que se opõe à água, que é contrário à água, é o fogo, é o elemento contrário. E Vav representa o sul e norte, que é o elemento de conciliação, que é tipificado pela letra Aleph, que é a síntese. A posição das últimas duas letras determina, então, se elas estão em direção positiva ou negativa. Como aqui, ó. A posição das duas últimas letras, olha só, se elas estão positivas ou negativas. Iod, Revav, tá na forma tá. É o Vav que vem antes do Re, no nome do Criador? Não é. Né? Então é assim que a gente vai sabendo cada uma em relação se é positiva ou negativa. A posição das últimas duas letras determina então se elas estão em direção positiva ou negativa ao longo do eixo dado. O sistema que aparece na versão longa é muito parecido ao da versão Gra, salvo pela direção acima-abaixo. Como nós vimos ainda há pouco, no caso da versão curta e sadia, que existem algumas diferenças, assim vai haver algumas diferenças em relação em questão de permutação. E então, examinando cuidadosamente, tem-se a suspeita de que se tratava originalmente da versão do Gra, que está falando de algumas aparentes inconsistências, supostas inconsistências entre versões, mas com as duas primeiras combinações confundidas. Esta tese se vê apoiada pelo fato de que a permutação Iod, Re e Vav aparece repetida. Como aqui no caso, o que está falando é isso aqui, de forma simples. Por exemplo, aqui na versão longa, ok? Na versão longa, temos Iod, Vav e Re, certo? Iod, ó, Iod representado pelo Y, Vav pelo V e Re pela H. Então, Iod, Vav, Re. E nessa mesma versão longa, temos as mesmas letras, estão repetidas. Iod, Vav, Re. Olha, está aqui pintado de cor de abóbora, para vocês verem que está repetido. Então, isso na versão longa. É o que está falando aqui. Entendeu? Que aparece, olha só, esta tese se vê apoiada pelo fato de que a permutação Iod, Vav, Re aparece repetida na versão longa. Essa é uma aparente inconsistência. Temos aqui, então, as direções baseadas no Ari, Zohar e Tikkunei Zohar. Hesed, sul, direita, olha lá, Yod, Re e Vav, certo? Essa é a forma regular em que aparece no nome do Criador, Yod, Re e Vav.
então é positiva. O Sul representa o estudo da Torá, Hesed quer dizer amor, bondade, é direita. Então, isso se chama algo positivo e oposto a Gevurah, que é o norte. O Sul é o oposto do norte e, portanto, é esquerda. E olha que o elemento ou letra Yod, que vem na forma regular e positiva, que está no início da palavra, no aspecto norte, que é o oposto, passa para o final do nome do Criador, nessa tríade de três letras. Veja que o elemento que está no início passa para o final. Então, mostrando que o elemento é água e fogo. Os elementos, não diria os elementos, eu diria as direções, né, diametralmente opostas, tem o iode como elemento de conciliação, que lhe dá direção, que faz conciliar entre essas aparentes grandezas opostas. Eu digo aparente porque a missão do tzadik, do justo, da pessoa que busca o Criador, que ama a sua lei, é diminuir as inconsistências, e não é fácil conciliar as coisas opostas, tornando-as uma unidade singular. Então, Tiferet, olha, Tiferet no Ari, em relação ao Ari, Tiferet, Tiferet, leste, frente, Vav, Yud e Rei. Já o Zohar apresenta essa mesma forma que está para Tiferet na versão do Ari. No Zohar a apresenta como o oeste, que é o oposto do leste. Então, existem essas diferenças, ok? A versão sadia é muito parecida com a curta, exceto que as permutações correspondentes ao leste e ao oeste estão intercambiadas, que foi explicado ainda agora, né? Aqui, ó, em relação a Aris Tikunei Zohar, que é o livro do esplendor. Muito significativo é o sistema do Ari. O Ari é Rabbi Tzchak Luria, um grande cabalista, apresentado em seu discurso das meditações místicas associadas às 4 espécies que são cidreira, etrog, a palmeira luvável, o mirto, radas e o salgueiro aravá. Em Sukkot, que é a festa das cabanas, se pega um luvável, que tem 4 espécies, a saber estas vistas aqui, e se apontam para 6 direções, essas mesmas 6 direções estudadas. Isso tem um significado místico profundo que não é o momento para se tratar. Talvez numa outra ocasião nós possamos estudar sobre isso através do Bezrat Hashem, através do Sefer Habari do Rabi Akaná. Estas espécies são cortadas na festa de Sukkot, tabernáculo, seguindo o mandamento. No primeiro dia tomarás do fruto da cidreira, ramo da árvore de palmeira, galhos de mirto e salgueiros dos riachos. Levítico 23:40. Estas espécies são agitadas em todas as 6 direções e, de acordo com o Ari, uma combinação apropriada de letras deve ser meditada. Ou seja, nós vimos uma tríade de letras para cada uma dessas direções. Então, ao fazer a tenufá, que é um movimento, né, que a movimentação,
que se faz com o Luvav em relação a cada uma dessas 6 direções. Nós sabemos que cada uma dessas 6 direções, que são tridimensionais, diametralmente opostas, cada uma dessas direções tem três letras do tetragrama permutadas de forma diferente em cada uma das 6 direções. Medita-se em cada 3 letras relativas a cada direção. Sobre cada uma das direções correspondentes, cada direção está também emparelhada com sua sefirá correspondente. O Ari começa com Hesed, amor. A primeira sefirá que representa o sul, que é uma direção, né? Tomando as letras em sua ordem natural, ou seja, o sul, ele apresenta uma forma ordeira, a qual aparece no nome do Criador, Yod e Vav. Por isso é positiva e representa a Torá. O sul representa o estudo da Torá, por trazer os elementos, né, gráficos que comprou um tetragrama na sua forma ordeira, original, como aparecem no tetragrama. Para determinar a ordem da direção oposta, o Ari faz uso do mesmo sistema que o próprio Sefer Yetzirah emprega no capítulo 2, verso 4. Veremos mais adiante. O texto estabelece que os 2 primeiros opostos são oneg, que significa prazer, ou seja, que significa, olha só a linguagem do Ari, para determinar a ordem da direção oposta, o Ari faz uso do sistema que o próprio Sefer Yetzirah emprega. O texto estabelece que os 2 primeiros opostos são oneg, o que significa prazer, e negar, que significa praga. Olhe que oneg, prazer, tem as mesmas letras de negar, que quer dizer praga. O que é um prazer pode se tornar uma praga, depende da permutação. Olhe que a Ain, ela é a primeira letra no caso da palavra oneg, que é prazer. Quando ela se direciona para o final da palavra, a gente escreve negar, quer dizer praga. Então, a permutação, olha, a primeira passa para ser última, entende? É o que acontece na permutação também dos 3, da tríade com Yod, Vav e He, que vai falar do que é positivo e o que é negativo. O que é positivo está perto do prazer, que é a forma ordeira, como aparece no tetragrama. A distorção, através da permutação, é chamado negativo e significa praga. Para formar o oposto, toma-se a letra que fica ao final da palavra. Isto é precisamente o que se faz para produzir gevurá, força. Então, em relação a amor, né, que é Hesed, apresenta dessa forma o nome do Criador de forma ordeira, é chamada de oneg, prazer, que tem as mesmas letras de negar. E a letra Ain, no caso de oneg, vem primeiro, quer dizer prazer, mas quando ela vai para o final, que a gente permuta, são as mesmas letras, escreve negar, e negar quer dizer praga, que é o contrário do prazer. Uma praga é uma coisa que vai afligir a pessoa. Chas v'shalom. Que representa, então, Gevurá representa o norte. A Torá diz o mal vem do norte, por isso é chamada praga.
A iode que estava no princípio, coloca-se agora no final, né? Como falamos em relação ao norte. Olha aqui, iode, no mesmo caso de negar, que escreve Dioneg, que é prazer, e a Aine, que está no início, passa a ser a letra do final, que escreve negar, e prazer é o oposto de praga. Aqui no caso de norte e sul, como vimos, o Arizal fala que o iode vem primeiro, na forma como o nome do Criador é escrito de forma regular, como aparece no tetragrama Iod Revav. Olha que o Iud que estava no início passa para o final, que é Gevurah, que é norte, que vai representar um aspecto negativo e, portanto, chamado negar, praga. E o que concilia isso é a letra Vav, que representa leste-oeste, que é aquele eixo que cruza no ponto zero, no marco zero, né? Como aqui, ó, que é aquele ponto zero, olha, aqui, ó, aqui, ponto zero, eu coloquei zero, leste-oeste, que é o ar ou ruach, né? Onde a alma fica entre decidir entre Torá e negar, que é praga, né? Então, ela vai escolher. Se ela escolher o bem, vai ter vida, que é a Torá. Se escolher o mal, o oposto, Chas v'Shalom, ela terá negar, que é a praga, né? E aí a Torá fala de várias pragas, né? Que é a Tazria, né? Que é uma praga terrível que acometia pessoas que falavam maledicência. E o contrário da maledicência, as palavras de Torá, que é chamada de Lashon Kodesh. Então, visto isso, né, a direção fica então determinada pelas duas letras restantes, né? Já vimos isso aqui. Vamos voltar onde nós estávamos. Aqui, aqui. Para informar o oposto, toma-se a primeira letra que significa o que fica no final da palavra. A iode que estava no princípio coloca-se agora no final, como explicamos, produzindo a combinação, né, Re, Vav e Iod, que fala de um aspecto de rigor, Gevurah, que é o contrário de Hesed, que é a forma que é encontrada no nome do Criador, assim. Então, é isso que cria o paradoxo, a coisa oposta, né? O nível negativo, o oposto, é a antítese, e o positivo é a tese. E a síntese é representada pela Vav, que concilia essas aparentes contradições. O eixo norte-sul vem, então, representado pelas letras Re e Vav. Então, os eixos norte e sul representados pela letra Re e Vav. É um elemento de dualidade, né? O eixo acima-baixo fica definido igualmente pelas letras Iod e Vav, com a posição da Re determinando a direção. Então, o elemento Re é, nesse caso, determinante de direção. Então, a questão da permutação, né, que vai trazer essas definições de direção e se é positiva ou negativa, enfim. Neste sistema, a primeira letra é significativa também para o sul e acima. A letra inicial é Iud. É o que está explicado aqui, né? Para o sul aqui é Hesed,
que é a forma em que o nome do Criador aparece no tetragrama, é chamada Oneg, que é prazer. E em Netzach, que é a direita também, a Iod aparece no início, que representa a Rochma, sabedoria. E a Re, no caso do aspecto oposto, Gevurah, que é norte, que é severidade, a Re é o elemento de direção, que vai trazer a direção. E as demais letras serão consideradas letras de oposição em relação a essa mesma direção. Rode abaixo, olha que a Re está no início, se desloca para o meio. Não é isso? Então, é isso aí. Vamos continuar. Nesse sistema, a primeira letra, já vimos isso aqui, o eixo leste-oeste acha-se no ponto zero, neutro, tanto da linha acima abaixo, como na norte-sul, na representação em 3 colunas, Tiferet leste e Esod oeste, estão na linha do meio. Como tanto a linha do meio como a letra Vav representam síntese, olha, Vav e síntese, o que falamos? O conjunto de ambas direções começa com a Vav. O sistema do Zohar é exatamente o mesmo que o do Arizal, exceto que leste e oeste estão intercambiados. Foi o que eu acabei de explicar aqui em relação ao leste, olha, o oeste do Zohar é o leste do Ari. Então estão intercambiadas. Olha que são as mesmas letras. Enquanto o Ari chama essas letras Vav, Iod e Re de leste, o Zohar chama essas mesmas letras de oeste e Esod. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. Aqui está um barulho fora de série hoje, muito complicado para se concentrar, mas a gente faz o que pode. Na representação em 3 colunas, Tiferet, leste, Esod, oeste, estão na linha do meio. Como tanto a linha do meio como a letra Vav representam síntese, o conjunto de ambas as direções começa com Vav. O sistema do Zohar é exatamente o mesmo que o do Arizal. Já explicamos isso aqui com relação às letras intercambiadas. Depois veremos que as 12 possíveis permutações de Yod, Re, Vav, Re representam os 12 limites diagonais. Isso veremos no capítulo 5, verso 2. Cada uma das 6 direções básicas pode incluir 2 dos limites diagonais. O primeiro destes vem representado pela segunda Re ao final da tríade e o segundo Re no princípio. Temos aqui esses 3 pontinhos. Olha, cada pontinho desse tem 6 vértices. 3 vezes 6, 18. Cada um tem 3. São 3, né? Cada um desses 3 tem 6. 3 vezes 6, 18. 18 é o número do Rai, vida, Yesod. E cada estrelinha dessa, representando o patriarca Abraham, Yitzhak e Yaakov. Desejo a todos bons estudos e que o Eterno fale melhor ao coração de cada um de vocês e cada um de nós. Amém, amém, Selá.